Eu tenho uma curiosidade curiosa e escatológica. Manda. Posso compartilhar? Pode. Hoje eu comi beterraba e caguei vermelho. Nunca tinha acontecido comigo. Sério? Eu achei tão engraçado. Eu achei que meu cocô, minhas fezes tinham virado tipo um doce. Vira doce de beterraba. Doce Você de beterraba. pega e põe na boca, você sente doce. Que horror, mano. Desculpa, Como gente. que a gente começa um negócio assim, né? Eu não sei, falando Se a merda. pessoa tá comendo e imagina isso. Se você for fraco de estômago, desculpa. Se você deu risada, parabéns. Você é como nós. Exato. Agora, você quer falar alguma coisa sobre sua cara? Ah, sim. Cometi um erro antes da gente se apresentar e falar que você está no podcast, que tem o nome de Gritando Abaixo, e que é apresentado por Lucas PV e Ramiro Cirilo. A gente vai falar isso daqui a pouco, vocês vão entender melhor sobre o que eu tô querendo dizer. Isso. Mas eu cometi um erro hoje. Antes de descer aqui pra gravar o podcast, que a gente tinha combinado 8h30 e eu desci 9 e pouco, eu falei, mano, eu vou testar esse barbeador novo, que é um barbeador elétrico. Lei do engano. Da Philips, que inclusive tá patrocinando esse episódio. Esse episódio é um oferecimento de Philips. As melhores lâminas são da barba de quem dia que cheio. fez. E aí, eu falei, vou testar esse bagulho, porque ele deve ser mais rápido do que eu pegar a maquininha de cortar cabelo. Isso. E fazer. Então eu vou pegar esse aqui, eu imagino que seja só passar rapidão. E esse barbeador elétrico, ele vem com pentes de comprimentos também. Sim. Então ele tem o 0, 1 e o 2. E eu pensei, mano, o 2 deve ser o mesmo tamanho da maquininha de cortar cabelo. Fica a dica. Leve Exato. isso como uma dica pra vocês. Vocês estão Que entendendo? você que tem barba. Você que tem barba e gosta dela. Porque o Ramirez chegou aqui me falando que foi um erro. Eu tô achando ele bonitão. Não, foi Ele um... acha que é um erro. E aí Tá eu tudo peguei e coloquei o tamanho 2. Imaginei que fosse só tirar aqueles, tá ligado? Claro. Aquele negocinho que fica espatifadão Sim. na cara. Aparar. Isso. E aí aconteceu que, mano, a hora que eu dei a primeira assim, ó, zit. Tipo, eu fiz zit. Nossa, velho. Foi uma... Puta. Não caiu só pelos no chão. Não, foi assim, lágrima. Sabe, é pior do que você abrir o pote de sorvete e achar feijão. É muito pior. Sim. Você abre ali dentro, você fala, porra, mano. Você supera, entendeu? Você Sim. pega uma bola de maisena ali e já matou a vontade de doce. Matou. Agora, Bebe um café. Bebe um cafezinho. Uhum. Exato. Agora, o que você faz quando você tira a sua barba de forma tão enganada? Espera meses. Espera meses. E aí? Não- É o que eu tô fazendo. Você vê que não fecha a conta. Não esse fecha. negócio. E aí, você não tem outra opção a não ser passar em tudo, né? E aí eu É. passei a maquininha em tudo. Não, eu passei tudo o número 2, que é quase um 0. Aham. Então eu tô muito frustrado. Philips, devolve o meu dinheiro. Apesar de estar patrocinando a gente, devolve esse dinheiro aí. Porque não deu certo. Mas, escuta, por que a gente gosta tanto de barba? Então, cara, eu não sei, na verdade, né? Porque teve um tempo que barba era motivo quase que de preconceito, né? Era. Se você tinha barba, era um sinal de desleixo, Era né? um sinal de total desleixo pra homens, assim. Parecia que É. você tava desempregado. Exatamente, o pelo facial é um sinônimo de desemprego por algum tempo. Mas Sim. eu não sei por que a gente gosta. E é engraçado, porque assim, antes de eu ter barba, eu sempre pensava em ter barba. Aham. Eu sempre falava, mano, eu quero ter barba. Aham. E aí, quando começou a crescer barba, que foi lá por volta dos 20, 21 anos, Sim. demorou pra crescer barba em mim. Sim. Eu comecei a gostar, porque antes crescia uma parada horrível. Crescia, tipo, mano, uns negócios Tudo assim. falhado. Tudo falhado, horrível. E aí quando eu fiz 20, 21, começou a crescer, aí eu comecei a achar mais legal. E eu achei que fica bom, tá ligado? No rosto, assim, marca Uhum. melhor o rosto, Sim. deixa mais... Como eu sou gordo, tipo, não Você esconde emenda. um pouco. Exatamente, então fica marcadinho o que Sim. é rosto e o que é pescoço. Aham. Você não fica parecendo um dedão. Sim. Era essa uma das coisas que eu ia comentar. Parece que a barba deixa a gente seguro, Deixa, né? não é? Sim. Sabe por quê? A última vez que eu tirei a barba, eu me senti um imbecil Mas é isso. tão grande. E o mais louco é assim, eu tiro a barba, minha mãe olha pra mim e fala assim... Tipo, a minha mãe não consegue falar que gosta da minha cara sem barba, mano. Imagina o quão ruim fica se a sua própria mãe não consegue te elogiar. Sim, é A verdade. minha mãe, ela é daquelas que elogia se eu, tipo, mato alguém. Ela Sim. fala assim, não, tava certo. Sim. Mas quando eu tiro a barba, ela me odeia. Ou seja,
Tá vendo? A barba é um item característico da nossa face. Nossa, é um artifício muito forte. Exatamente. Inclusive, não ter pego o exército foi a melhor coisa que me aconteceu, porque eu não queria ter que tirar a barba. Não pegar o exército, um dos motivos pelos quais eu não queria era ter que tirar a barba. Exato. Não, mentira, esse era o último dos meus problemas. Eu ia provavelmente odiar todos os dias da minha vida se eu tivesse pego o exército, mano. Você sabe que o exército, ele tem essa ambiguidade, né? Pra quem nunca pegou o exército, fala que, mano, não ia curtir, não ia gostar. Sim. Mas pra quem pegou, mesmo sem querer pegar, fala que foi uma das melhores experiências que a pessoa já Sim. teve. Sim. É doido isso, né? É muito doido. E eu conheço muita gente que faz isso também. Sim. O meu cunhado, ele pegou o exército, acabou o exército, não gostou que pegou, e aí terminou agora, ele tá achando que vai ser cabo. Sei lá de onde. Então, é isso, Então, o exército, ele tem um poder hipnótico, parece. Eu acho que é uma coisa interessante, porque eu acho que é uma experiência tão diferente que a gente tem uma ideia muito preconceituosa, né, de como deve ser. Ah, sem dúvida. Porque eu nunca peguei, eu sou preconceituoso com o exército no sentido de eu trabalho com conceitos que são existentes na minha cabeça que eu não sei se são verdadeiros ou não. Uhum. E eu acho que quando a gente chega lá e vê que a realidade é outra e que tem pessoas que estão ali junto com você, sendo parceiro e passando por aquele monte de coisa, talvez realmente mude alguma coisa na nossa cabeça, sem né? dúvida. Eu imagino que o exército tenha uma vibe de... se você põe o trabalho e consegue cumprir esse trabalho, você se sente bem. Sim. Então eu acho que é por isso que no final as pessoas gostam do que elas fazem, porque elas sentem que elas agora são mais disciplinadas. Sim. Eu sinto que eu gostaria de ter algo parecido com o exército na minha vida, pra eu me tornar uma pessoa mais disciplinada, só que não como o exército. Sim. Não que eu precisasse usar uma arma, ou aprender a, sei lá, respeitar o meu sargento como se ele fosse um deus, assim, sabe? Esse tipo de coisa. Mas que eu realmente precisasse cumprir ordens fortes, assim, pra eu entender como que é essa disciplina no outro campo, né? No outro extremo. Porque eu sei como é a não disciplina. Exatamente. Eu sei como é fazer o que eu quero na hora que eu quero. Eu acho que é por isso que a gente imagina que o exército deve ser ruim, né? Isso, é tipo um medo. Exatamente. Tipo um receio de ter que acordar todo dia de manhã e ter uma rotina. Sim. Que faz sentido. Mas eu acho que nós, conhecendo um pouco da gente, eu acho que a gente não lida muito bem com um esquema de hierárquico que é muito horizontal, que é muito vertical. E verdade. o exército é muito vertical, Muito, né? muito. E eu acho que quando a gente pensa nessa verticalidade do exército, eu acho que a gente tem um problema sério de autoridade, né? Sim. Porque Eu tenho um problema sério com autoridade. eu também tenho. Mas, igual eu falei, isso é só uma impressão. Eu não sei se é assim mesmo no exército. Sim, pode ser que não seja assim. Pode ser que não Pode seja. ser que você transforme esse problema que você tem com a autoridade em admiração. Exatamente. Né? É o que eu gostaria que acontecesse. Mas Sim. e se você percebe que o teu sargento é um merda? O que pode acontecer. O que pode acontecer? Exato. E aí eu ficaria triste, entendeu? É aí que eu falo que é preconceito, primeiro de tudo, e que eu não gostaria de fazer exército. Sim. Porque eu já fico me preocupando com isso. Sim. Tipo, será que eu vou gostar desse sargento? Será que sim. eu vou admirar ele? Porque se eu admirar ele, bicho, eu vou ser o melhor cara de lá. Porque não é um emprego. Não é tipo você falar, se eu não me der bem, foda-se, eu saio de lá, arrumo outra coisa. Isso, né? Não é isso. Você tá Não. no exército, mano, se você não gostar, se você desrespeitar o seu sargento... Você vai engolir merda e tomar sabonetada, mano. E é assim que vai ser até o final, É entendeu? assim que vai ser. Porque a imagem que você tem de quando você é um merda no exército não é essa. Você vai tomar sabonetada à noite, mano. Exatamente, Lembra daquele filme do... Guerra, sei lá o quê? Não lembro agora. Guerra ao Terror? Não. Não era em Guerra, eu acho que o nome... Ah, eu esqueci, mano. Só que é que o sargento, ele zoa muito com a cara dos caras. E tem uma cena dele que é muito cômica, que ele fala... Que ele começa a atirar com a cara do cara e no final acaba que ele se mata. De tanto que, tipo... Sério? Só que o filme, ele é engraçado. Mas ele é... Ele é pra ser engraçado? Ele é pra ser engraçado de uma certa forma, de uma certa visão. E de outra, é pra mostrar o quanto você tem que ser resistente. Sim. E quanto você tem que ter, tipo, sua cabeça no lugar. Porque o cara tá lá na sua cara, assim, você com os braços pra trás, zoando com você, falando, você é um merda, não sei o quê.
Aham. Tipo, sua família inteira te deserdou, sei lá. Tipo, o cara tá zoando suas gerações agora. Exato. E você precisa aguentar isso. Sim. Aí eu fico pensando assim, em São Caetano do Sul, não Aham. deve acontecer isso. Não. Mas acho em que não. países que tem guerra, deve ser assim, tipo Deve. BOP. Ah, Como então. deve ser o processo do BOP, mano? Então, e essa é uma coisa que eu ia falar. Eu acho que a gente é tão preconceituoso assim, e eu falo a gente porque eu tô falando por nós dois, mas eu sei que tem muita gente que é assim, Claro. porque a ficção fez a gente preconceituoso, É. né? A gente vê filmes que tem militares, que tem tropas e tudo mais, e os caras são tratados de uma forma, assim, desumana, Desumano. né? E é tipo aquele tratamento que no filme Bop, por exemplo, o objetivo dos caras é fazer a galera desistir, né? Isso. Que pede pra sair, ficou famoso pra caralho esse Sim. negócio. E nos filmes americanos também, tem a galera lá que tem que comer comida do chão e tem que caçar pra sobreviver e nada pelado no lago, a menos 3, menos 5 graus. Então, assim, você vê que os caras são expostos a situações extremíssimas, né? Muito. Ali. E eu acho que são coisas. E a gente sabe, no fundo, que não são coisas que é tipo fazer pelo fazer. É fazer pra calejar a mente. É pra você criar uma resistência ali de tipo, mano, eu vou até o final nessa Até porra o e fim. foda-se. Até eu chegar no limite da sobrevivência. Exatamente, eu só vou sair daqui carregado morto, caso contrário eu não saio. Sim. E eu reconheço isso e eu admiro as pessoas que passam por isso com firmeza e vigor, porque eu sei que é um exercício fudido de disciplina, né? Nossa, mas demais. Tanto que a gente segue duas pessoas que são muito fodas, né? Que é o David Goggins e o Jocko. Jocko, que fala o nome dele? É o Jocko Willink. É. Mas tem outro, tem o Ross Edgley também. Ross Edgley também, mas ele não é ex-militar, né? Não é ex-militar, mas Mas mano, ele é extremo, né? ele é ridículo o que ele faz. Ele se propõe a fazer coisas que não são humanas, velho. O cara sim. atravessou o mar, algum mar aí, nadando direto, quase sem parar, Ele ficou 143 dias no mar. dentro do mar, e assim... não faz isso. Não tem o que dizer. Porque você vê as fotos do cara, o cara tá destruído. Ele tá virando uma tartaruga marinha, mano. Mano, eu lembro que eu via esse bagulho e eu via que a roupa que ele usava, aquela roupa térmica, Sim. ela começou a colar na pele dele. Sim. Ela começou a unir. Ele tava virando um super-herói, Ele mano. tava, mano. E a roupa tava entrando na boca dele, no pescoço dele, Sim. aqui. Sim. E a língua dele tava ficando com camadas de sal, mano. É. E ele fazia assim, ó, e tirava camadas de sal da língua dele, mano. Nossa, absurdo, né? Não é ridículo um Não, negócio e desse? aí você se pergunta, alguém falou pra ele fazer isso? Não, mano, o cara quis, tá ligado? Ele quis! Ele foi! Exato. Falou assim, eu vou. E ele foi. E uma coisa também Incrível. curiosa sobre isso é que depois que ele saiu do mar, ele teve que passar por um processo que durou, sei lá, 2 meses de reabilitação pra andar, mano. O cara não sabia como andava de novo. Perdeu Não é que ele não o sabia, ele sentido sabia de como andar. andava, mas é que as terminações nervosas do pé dele não respondiam da mesma forma do que quando ele começou. Sim. Sabe aquela sensação de quando você tá na Torre Eiffel de um parque de diversão? Que você faz o negócio, você sobe, desce, e quando você encosta no chão, você dá um choquinho assim. Eu acho que é tipo isso. Sempre que eu tô há muito tempo com os meus pés sem encostar no chão e eu encosto no chão, dá um choque. Imagina ficar 143 dias sem encostar o pé no chão. Exatamente. Deve ser A sensação que você absurdo. tem, eu acho que, mano, é de flutuar o tempo inteiro, né? Sei lá. Deve ser bizarro. Ou de que agora não existe mais uma superfície que tem que estar em contato com o chão. Sim. Seu corpo é meio maluco, assim, nesse sentido. Uma coisa que eu ia falar, só pra colocar um adendo aqui, que a gente falou do Bop e do filme do Tropa de Elite. O filme do Tropa de Elite, ele não era pra ser do jeito que foi. Não sei se você sabe. Não. Provavelmente você sabe. Não sei, eu acho. O filme do Tropa de Elite era pra mostrar o quanto o processo do Bop é absurdamente hostil e o quanto o Bop era hostil com os bandidos. Então ele tinha a sensação de crítica, não necessariamente de... Era pra ser uma crítica e aconteceu exatamente o contrário. Exato. As pessoas começaram a amar o Capitão Nascimento E o militarismo. e o militarismo. Exato. Porque perceberam que é pior gente fazer o mal do que gente fazer o mal combatendo o mal. Exatamente. Então ele saiu completamente pela culatra. Se você ver entrevistas com o diretor falando, o próprio ator que faz o Capitão Nascimento, O Wagner Moura, né? o Wagner Moura, ele não gosta do personagem por causa que ele é mais voltado pra esquerda, né? O Wagner Moura. Então ele critica o militarismo e essa questão
militar da coisa. É verdade, você tem razão. É, Eu já vi várias coisas dele falando sobre isso. Isso, ele não gosta, ele é justamente o contrário. Ele luta pelo cara que a gente julga e muita gente julga oprimido. Aham. Né? Então, por isso que ele topou fazer esse papel. Tanto que nos outros filmes, nos próximos filmes do Tropa de Elite, ele tá meio miserável, ele já não tá mais o mesmo. Sim. Né? No primeiro papel do primeiro filme, ele tava incrível. Incrível. Foi um filme que é um marco, assim, pro Brasil. E aí ele foi caindo, porque ele percebeu o que tava acontecendo com esse personagem, entendeu? Inclusive, isso é uma coisa curiosa, né? De você pensar nisso, de que, tipo... Porque ele realmente parece uma crítica, né? Ele parece uma coisa que mostra muito de um tratamento quase que desumano. Uhum. E que você tá colocando um monte de gente, vamos colocar dessa forma, de uma forma, mais uma vez, preconceituosa, mas um monte de gente que muito provavelmente passou por um processo que não preparou eles pra lidar com situações onde eles precisam ter muita calma, por exemplo, porque o processo inteiro é estressante. Como que você quer manter alguém calmo num processo tão estressante assim? Sim. Né? Então, assim, você fica pensando, porra, velho. É interessante isso. Não é? Você realmente mostra um processo muito, muito hostil, muito duro, que deveria ter sido tratado com... vamos ter mais cuidado aí nesse processo de seleção, porque não é assim que a gente vai fazer uma polícia melhor. E aí, de repente, os caras vão lá e começam a idolatrar todo mundo e tal, tudo mais. Mas que é um filme bastante legal, É um filme bastante legal porque é uma realidade, né, cara? E é bem produzidíssimo, assim. Demais. E é aquela coisa, né? Eu não sei como é que é a frase específica, mas todo ponto muito pra um lado cria naturalmente um ponto muito no outro, né? Então, o crime organizado e o crime no Rio de Janeiro é tão absurdo que precisa existir um BOP. Sim, Nesse sentido que eu tô falando, entendeu? É tipo equilibrar a balança, né? Equilibra. E é natural. Então, assim, o treinamento dos caras precisa ser tão absurdo porque o crime é muito absurdo. Então, os caras precisam ser treinados a literalmente saber que do outro lado você vai estar tratando um outro animal. Sim. Então você precisa meio que ser um animal, entendeu? Só que você precisa estar lutando por uma coisa que é certa. Desse lado aqui. Então, enfim, a gente poderia... É uma discussão ética que é muito complexa, né? Muito. Tipo, a gente falar sobre a forma certa de tratar isso, mas eu acho que essa também é uma forma da gente ficar pensando, pô, você não vai combater a guerra com flores, né? Já vi muita gente falando isso. Só que, como que você faz a seleção de quem você trata bem e quem você trata mal? E quando você inverte os papéis sem querer? E quando você pega um cara que é inocente e arregaça ele na porrada e ele não fez nada? Porque você julgou que ele era um bandido, entendeu? Isso. Então, acho que existem situações assim também que mostram esse lado animal de uma forma muito desequilibrada. Sim. Porque você vê um animal... Da mesma forma que os bandidos fazem isso. Com um monte de gente que eles estão roubando, estão, enfim, sequestrando e coisas assim. Exatamente. Então, quem fica no meio dos extremos sempre se fode. Essa é a verdade, eu acho. É tipo isso. O cara que é injustiçado sempre se fode. Tanto pelo lado... Na verdade, aí é só o lado ruim, né? Porque você tá lidando com dois extremos que não tem um lado bom. Sim. Né? Você tá se fudendo. É o caso do George Floyd, que saiu agora na mídia, que foi um cara que foi um infeliz, coitado. Ele foi pego por provavelmente um policial que já não gostava do que ele era, do que ele tava representando ali, não notou o que ele tava fazendo e matou o cara. Sim, exatamente. Então, assim, ele foi o estopim pra um movimento gigantesco que agora tá acontecendo, justíssimo, mas você vê, coitado. O cara tava na hora errada, no lugar errado, ele fez alguma coisa que não era pra ele ter feita, ok, mas o punimento dele não precisava ter sido assim. Exatamente. O cara foi... essa é a questão do despreparo, né? Isso. Total. E esse é um negócio muito, muito estranho de ver acontecendo, porque eu vi um post esses dias dos caras falando assim, existe um movimento cultural que se opõe à polícia, e eu tô falando disso dos Estados Unidos, eu não vejo com tanta frequência aqui no Brasil, vejo bastante também, tá? Mas assim, aqui lá existe aquela do Run DMC, né? Que é Fuck the Police. Sim, né? sim. E aí eu vi um post falando exatamente sobre essa música, que os caras falando assim, cara, você não vê outros órgãos do governo com um movimento cultural tão oposto a eles quanto a polícia. Porque a polícia vem errando há muitos anos nos Estados Unidos. E no Brasil, muito provavelmente também. É que a gente só esconde melhor, eu acho. Pode ser. Né? Pode ser. A corrupção no Brasil é quase...
é quase que uma coisa inevitável quando você entra nesses não sei, nesses nichos de atuação. Sim, sim. Polícia, Esses níveis política, de poder, né? Eu esses acho. níveis de poder, É. A corrupção é quase que inevitável. Pra você não se corromper, você tem que ser um cara muito forte, Íntegro, né? Porque... íntegro e com boas pessoas do seu lado. Sim. Porque você também não vai garantir que alguém do seu lado que você achava que era bom vai se corromper e começar a ferrar você. Uhum. Então, de fato, a corrupção é gigantesca e é o que você falou, o preparo. Pra mim, o preparo é sempre o mais importante, porque você tem que estar literalmente prevendo o que vai acontecer, né? Exato. E também é importante só ressaltar que a gente não tá falando que todo mundo que tá nesse meio é cambada de cuzão corrupto. Claro, não. Né? Eles protegem a gente Exatamente. e eu quero que eles continuem protegendo. Exatamente. Inclusive, eu entendo a importância dos cargos políticos, de todos eles, na verdade, de toda a existência dos 3 poderes também. Claro. Que são o legislativo, o judiciário e o... Esqueci o nome do... Como que é o outro? Legislativo, judiciário e... emancipação. Caralho, esqueci o nome do outro, mano. Mas enfim, também esqueci porque eu não tava pensando o terceiro poder. Provavelmente não vou lembrar agora. Perfeito. Se você lembra... Isso. Então, eu entendo essa importância. A gente só sabe que existe uma série de coisas que não são justas e também existem pessoas que são muito justas e estão ali fazendo o trabalho delas. Esse assunto é complicado, né? É complicado porque sempre vai ter a galera que tá defendendo mais de um lado do que do outro. Sim. E aí, eu sempre dou um passo atrás pra falar sobre isso, principalmente em rede social, porque eu acho que rede social é o pior lugar pra você falar sobre as coisas. Qualquer coisa. Sobre qualquer coisa. Então, se você aponta que você apoia alguma coisa, você vai ser criticado pelo cara que não apoia isso. Uhum. E se você não apoia isso, você vai ser criticado pelo cara que apoia aquilo. Sim. Então, às vezes, eu fico pensando que não se pronunciar e fazer a sua parte é sempre melhor. Sim, é. E pra mim, fazer a minha parte é assim, é agir com honestidade sempre que eu posso e não perpetuar isso. Sabe por quê? Eu acho que tudo é justo. Tudo que acontece é realmente justo, porque todo mundo que tá de um lado e do outro já fez algo pra que aquilo que aconteça lá seja justo. Tá entendendo o que eu tô falando? Então, Entendi. assim, nessa linha de raciocínio, existe uma única coisa que vai curar o racismo, a corrupção e tudo mais, que é tempo. É as pessoas entenderem que a gente vive junto nesse planeta pra se ajudar. Sim. Qual é o sentido de ter preconceito? Você entende? Exato, sim. Então, não existe nada que vai mudar isso. Sabe por quê? É aquela coisa. Eu posso ser racista, pode existir uma pessoa racista que tá lá pregando o Black Lives Matter. Uhum. Que pode estar colocando a foto toda preta na linha do tempo dela e ser um puta de um preconceituoso. Ele tá lá disfarçado. Sim. Tá lá. O que importa é o que pensam sobre mim e não o que eu faço. Exatamente, é isso que eu tô falando. Então é melhor você desconfiar de todo mundo que até tá fazendo do que de quem tá quieto tentando fazer a sua parte aqui. Exatamente. É o que eu penso, por isso que eu me reservo a observar antes. Sim. É uma coisa que é um exercício que eu já fiz há muito tempo. Toda notícia que sai, que é muito grande, que explode, eu vejo em 15 outras fontes de notícia, eu vejo em fontes de notícias que saíram fora do país pra entender o que é a notícia realmente. Sim. Porque pra mim não existe mais notícia. Porque essa é uma das coisas que a gente vai ter que passar por uma fase de mudança também, que hoje a gente tá aí nessa revolução contra o racismo, contra o preconceito de uma forma geral, né? E nesse momento estamos falando sobre racismo, mas a gente vai ter outros momentos que a gente vai falar sobre homofobia e sobre xenofobia. E eu acho que esses momentos, eles são mega importantes. Porque eles constroem, eles avançam de uma forma a sociedade... como que eu posso dizer isso? É quase que, se esses movimentos culturais não existissem e não tomassem força, eles iam ser sempre a mesma coisa. Ninguém nunca ia ver valor neles. Entendeu? Isso. Então, acho que... E vai chegar uma hora que a gente vai começar a se importar mais e lutar contra isso que você tá falando, que é a hipocrisia. Isso. Né? Que a gente vai começar a apontar o dedo na cara das pessoas e falar assim, mas por que você tá pregando isso, sendo que você nunca fez nada a respeito? E pra mim, a hipocrisia é pior do que o racismo.
Ah, você acha? Eu acho, porque a hipocrisia, ela perpetua todo o resto. O racismo, a homofobia, todo tipo de preconceito. A hipocrisia, ela perpetua tudo isso. Então, Ah, tá, se você aprende a ser hipócrita antes de ser racista, você vai ser hipócrita pra tudo. Sim, sim. Aí você vai fazer o mal pra tudo. Então, assim, acima de movimentos pra um lado, por exemplo, contra o racismo, existe uma coisa que a gente precisa ensinar pras crianças que é: não seja hipócrita. Sim. Porque Não- todo mundo é, né? Todo mundo é. Sim. Então, a gente volta naquele ponto de ensinar as crianças a ser melhores. E é por isso que esses movimentos são tão importantes. É. Porque eles mostram pra quem tá assistindo, às vezes tem uma criança lá que nasceu numa família de racista, Aham. mas ele tá assistindo isso de longe, ele percebe: ah, então isso é ruim. É. Aí ele começa a pensar diferente, talvez, Sim, entendeu? Então, sim. é importante porque ele fixa na história que um povo se rebela contra algo que tá errado há, sei lá, milênios, muito tempo. E eu acho que uma lição mega importante disso é saber que as crianças têm essa visão e elas entendem que elas podem fazer isso. É. Né? E não é só sobre está acontecendo algo. É tipo, caramba, então eu posso fazer esse tipo de coisa? Eu posso existe criar um uma movimento? escolha. É. Porque eu acho que, e é igual você falou, eu acho que quando a gente conseguir chegar num momento em que a humanidade realiza, né? A humanidade percebe que a gente tá aqui, todo mundo é igual, todo mundo tá Junto. aqui pra se ajudar, todo mundo tá aqui pra ser irmão, a gente vai ter que acabar com esses movimentos extremos onde animais são feitos para matar outros animais, Isso. né? E aí a gente vai começar a pensar em treinamentos que são feitos para que pessoas ajudem outras pessoas, Isso. né? Que Então é a bem gente, melhor. que é muito melhor, né? Muito Então, ao melhor. invés de eu sair formado de uma instituição governamental pronto pra arregaçar todo mundo que não concorda comigo, Que é o que acontece hoje. que é o que acontece hoje, eu muito provavelmente saio de uma organização como essa pronto pra ajudar milhares, centenas de milhares de famílias que precisam de abrigo, que precisam de doação, que precisam de ajuda com tratamento mental, e, enfim, com diversos tipos de tratamento. Quando a gente se desprender dessa mentalidade que a gente precisa se matar e se destacar dos outros e começar a pensar que a gente precisa se ajudar e cada vez se tratar como uma unidade, eu acho que a gente Sim. a gente vai caminhar pra um Sim. mundo muito, muito melhor. É isso. Eu enxergo que só o tempo vai fazer isso. Exatamente. Porque as pessoas ainda acham que a política vai fazer isso. Não, eu acho que existe uma estrutura tão grande pra gente mudar. Muito grande. Que, É por isso mano, que eu falo tempo. É, É ruim falar isso? Pode até ser ruim. Mas é a verdade, no final das contas. Existe, é exatamente o que você falou, existe uma estrutura que precisa cair sim. pra gente entender o que é a paz. O Aham, que realmente é a paz. exatamente. A paz não é eu dizer que algo tá certo e você dizer que algo tá errado. É a gente ter o mesmo objetivo aqui em cima e Aham. lutar por ele. Não importa Sim. se eu concordo com você ou discordo. A gente vai discordar. Exatamente. A gente provavelmente vai discordar de muita coisa. Só que se eu entendo que você é igual a mim e que a gente tá lutando pela mesma coisa, Uhum. fica mais fácil. Exatamente. Então a gente não faria tantos tratados de paz Sim. como a gente tem que fazer. A gente não veria tanta gente ameaçando outras pessoas. Exatamente. A gente não veria países com medo de abrir a realidade deles pra outras pessoas. Gente segurando tecnologia com medo, sabe? Sim, sim. Tipo, do que vai acontecer. Não Então, veria assim, bunkers russos com tecnologia pra captar ectoplasma das pessoas. Nossa, mano. Mas é. Tudo isso, entendeu? Sim. Infelizmente, a política às vezes atrapalha nisso. É por isso que tem muita gente que vira anarcocapitalista, né? Anarcocapitalista é o cara que não acredita em governo zero, tipo Estado zero, Uhum. e que todo mundo é o seu próprio Estado. Sim, sim. Que, pra mim, nesse ponto onde nós estamos agora, é completamente impensável de acontecer. Sim. Porque todo mundo seria maluco. Isso é. Se fosse assim, sabe o que eu imagino que seria a humanidade? Aquele filme The Purge, que as pessoas são liberadas um dia pra fazer tudo que elas querem. É Uma Noite de Crime, né? Uma Noite de Crime, Eu nunca alguma vi esse coisa assim. filme, mas eu já ouvi falar sobre ele. Eu tenho um amigo que ama esse filme e essa série de filmes, porque ele deve ser meio psicopata na cabeça dele. Pescotapa. Pescotapa na cabeça dele. Porque eu não conseguiria assistir esse filme, mano. Eu não conseguiria ver essa ideia acontecendo e me sentir bem. Aham. Com, tipo, eu tô insatisfeito com o meu vizinho e eu vou esperar o dia 0, sei lá, pra matar ele. Entendi. E todo mundo tem o que consegue nesse dia e tá tudo bem. Aí o governo meio que usa isso pra aliviar a tensão de um povo.
Pra mim, essa é uma Controle das coisas mais... de natalidade. Acho que deve entrar tudo aí, né? Tudo. Controle populacional, natalidade. Tudo. Então, esse filme faz sucesso. Que bizarro. É uma ideia bem louca mesmo. Mas eu acho que a gente tá longe... porque, vamos concordar numa coisa? Nenhum país tá pronto pra ser anarquista, mano. Não. Pra ter uma cultura anarquista. Ninguém tá pronto pra governar. Não. Tipo, tem gente que tá perto. Tá mais perto. Tem gente já que tá vive mais bem. perto, exatamente. Mas assim, cara, você falar é bem que difícil. a sociedade, a humanidade tá pronta pra ter uma mentalidade tão independente de governo Sim. e de ordem é uma coisa muito estranha. Sim, porque... Não, lembrando que eu não tô associando ordem a governo, tá? Eu só tô falando que hoje existe um sistema que ordena que nós façamos coisas e tenhamos atitudes que correspondem às leis. Agora, você imagina um sistema anarquista que isso não acontece, onde as pessoas basicamente ditam as regras e as definições que um governo ou que o Estado faria? Que bagunça seria? Você já imaginou colocar todo mundo no grupo do WhatsApp pra resolver isso? A gente, num grupo de 8 pessoas, não consegue resolver o que a gente vai fazer num sábado à noite? Não. Você imagina o que a gente vai fazer com as escolas públicas de São Caetano? Exato. Ou que cada bairro vai ter uma escola. Porque Sim. assim, uma vez eu peguei pra estudar o que é essa ideia do anarcocapitalismo e eu comecei a perceber que faz um sentido se todo mundo fosse muito maduro. Exato. Mas ninguém é tão maduro. Tem gente que acha que o governo tem que fazer tudo por eles. O Estado tem que dar tudo pra eles, entendeu? Então, Sim. assim, como é que você bota... Como é que você bota esse regime se não ter que demorar muito tempo pra todo mundo ficar muito independente, sabe? Sim, É isso que eu tô falando. Por isso que eu gosto da internet. Porque a internet, ela dá uma independência muito democrática pra todo mundo. Então, se você quiser só pesquisar merda na internet, você pode. Se você quiser ganhar dinheiro com a internet, você também pode. Não é maravilhoso? É muito legal. Eu acho demais. Inclusive, essa é uma das coisas que eu fico sempre pensando, porque a internet é uma terra muito de ninguém, né? Muito. Só que a internet, ela também tem um lado muito negativo dela, né? Claro. Que é um lado onde você, da mesma forma que você pode fazer tudo lá, você também pode sofrer de tudo lá. Pode. Como ter dados, fotos, tudo sequestrado, tem gente que acaba se fudendo na internet, né? Tem gente que perde a vida por Exatamente. causa da internet. Que ela acaba se tornando um vício, você acaba... Enfim. E o você negócio acaba... de privacidade é importante, né? Sim. Em alguns pontos, né? Porque se você pensar que, minhas mensagens que eu tô trocando tem gente vendo, ok. Tipo, suas mensagens são tão importantes assim? Então. Tipo, será que a sua presença nas redes sociais já não estão vendo? Já não sabem quem é você dali? Sim. Você coloca fotos. Olha o negócio do Face App, mano. Nossa, O Face App, ele é um fenômeno. Ok, por quê? Porque ele é muito bom. Você pega uma foto sua, pra você que não sabe o que é o Face App, é um aplicativo que você baixa no celular, e ele transforma uma foto sua numa foto, se você é do gênero masculino, ele te transforma numa pessoa do gênero feminino. Aí ele põe um cabelão, uma maquiagem e tal, e ele te transforma em velho, te transforma em criança, ele te põe cabelo, te põe barba, ele faz de tudo. E aí existe algumas pessoas, um movimento que fala que o Face App é uma ferramenta usada para reconhecimento facial, porque não existe uma tão bem criada que seja paga, alguma coisa do tipo. Sim. Então o Face App ele é gratuito para isso, para ter essa base de dados e que tem alguém controlando. Sim. E uma coisa que eu ouvi uma vez que faz todo sentido, que é totalmente de acordo com o que você disse agora, é que não existe aplicativo gratuito, né? Não existe aplicativo gratuito. Você tá pagando todos os aplicativos do seu celular com dados. Ou seja, tudo aquilo que você tá usando, que você fala, esse aplicativo é grátis, eu vou baixar. Então, Isso. ele não é bem grátis. Você tá usando ele, você tá dando seus dados pra alguém que vai vender esses dados pra empresa depois. Isso. Então, não existe bom a gente nada. falar sobre isso. É bom a gente falar sobre isso. Sabe por que ninguém lê termos e condições? Porque um dia alguém leu e viu que tava muito ruim. Exatamente. Aí falou, mano, eu vou ter que aceitar de qualquer jeito, pra que eu vou ler essa porra? Então, a gente não lê termos e condições, por exemplo, do Facebook, porque você vai ler lá algumas atrocidades numa língua que você não domina, meio que burocrática, e você não vai entender. Mas o que você tá concordando quando você faz parte do Facebook, ou quando você faz parte de um aplicativo desse que você tem que colocar vários dados, é que outras empresas vão usar seus dados para criar marketing, para fazer marketing na internet, basicamente isso. Exatamente. Então tem aplicativos que só servem para isso. Aqueles aplicativos de, por exemplo, transformar corrida
a corrida que você faz em dinheiro ou corrida que você faz em pontos pra ter desconto em outros produtos, esse tipo de aplicativos são os mais feitos pra obter dados. Exatamente. Aplicativo que você faz algo que parece de graça pra você ganhar uma outra coisa que parece de graça, É. que você não tem que trabalhar nada. Aham. Mano, esses são os piores. Esses são os piores, exatamente. Aquele Honey que você instala no seu navegador, por exemplo, e que ele te dá desconto em tudo que você compra. Já viu já? Não, esse não. Mano, esse é o aplicativo que pode dominar o mundo se ele quiser. Porque Aham. ele sabe exatamente o que você compra o tempo inteiro. É, sim. Tudo que você compra em qualquer site. A Amazon não tem o banco de dados do Google. Entendeu? É isso que eu tô Aham, falando. sim, Mas o sim. Honey tem o banco de dados de todos eles. Sim, sim. Porque ele sabe exatamente o que você compra. É. E isso é uma coisa bem doida, né? Que é uma coisa que a gente tava até falando outro dia, que isso abre espaço não, porque o espaço já tá mega aberto, mas assim, isso é o que as empresas começam a mapear na ideia de hipersegmentar as coisas que você vai ver. Exato. Então, tudo que você tem a impressão que na internet você tá sendo livre pra ver o que você quiser. Mas você tá vendo tudo que eles querem que você veja. Isso. Porque os seus hábitos de consumo nas redes sociais, nos sites, navegação, seus termos de pesquisa, tudo isso é usado pra montar uma pessoinha que vai ver exatamente o que eles querem que você veja. É. E aí essa mensagem vai te impactando tanto de uma forma que você vai acabar lembrando mais de marcas, vai criando desejo por alguns produtos, vai pensando que não é uma má ideia você de repente fazer aquela viagem, entendeu? Então, tipo, você começa... basicamente, é um trabalho de formiguinha que eles vão fazendo que você vai... basicamente... Caindo, você cai na rede do negócio. Exatamente. E é assim que funciona. Então... não existem aplicativos e coisas gratuitas na internet. Tudo você tá pagando de alguma forma. Sim. Pode ser que não esteja pagando com dinheiro, mas tá pagando com tempo e dados. Sim, porque a conta não fecha, né? É, O lógico. cara que desenvolveu o aplicativo, ele precisa ganhar. Você acha que Sim. o Facebook é de graça? O Facebook não é de graça. Não, imagina. Aqueles anúncios que tá sendo mostrado pra você, alguém pagou pra eles estarem ali, entendeu? Sim. E você tá consumindo. Você tá consumindo com a sua atenção e seu tempo. E não é barato, viu? A grana que essas empresas pagam Não. pelos seus dados é absurda, e não só pra isso, mas também pra acertar as pessoas certas, né? Exatamente. Exatamente. Então, aquela história de que você fala alguma coisa perto do seu celular e, tipo, no dia seguinte você vai começar a ver anúncios sobre isso, eu tenho muito medo. Ah, sim. Já Mas aconteceu acontece, mano. Já aconteceu comigo. Será que a gente consegue fazer uma em tempo real aqui? Será? Acho que não. Não vamos Deixa- tentar, não. É porque se fosse assim, mano, seu celular tá sempre ali, ele tá sempre conectado na internet, e tudo que a gente já falou de merda aqui já teria sido mostrado pra você em anúncios. Ah, Então pode vamos ser. falar sobre Capitólio. Capitólio? Eu quero fazer uma viagem, Lucas. Quero fazer uma viagem pra Capitólio, Minas Capitólio, Gerais. Ramires? Capitólio. Por que Capitólio? Por que você quer fazer uma viagem pra Capitólio, Ramires? Porque Capitólio é um lugar bonito, Lucas. Capitólio é um lugar muito legal, muito bacana, sabe? Fazer uma viagem para Capitólio deve ser uma coisa interessante. Sim. Aí a Siri aparece e fala assim, otário, a gente sabe o que você tá A gente fazendo. sabe. Estamos te ouvindo. Sim. Mano, se eu entrar no Instagram agora e ver um anúncio de viagem pra Capitólio, eu vou processar o Mark. Não, mas não deve ser tão instantâneo assim. Mano, mas se tiver, eu vou tirar print e vou colocar pra vocês. Eu vou colocar pra todo mundo ver que apareceu um anúncio de viagem pra Capitólio em algum momento. Sim. Entendeu? Eu quero fazer Não, uma viagem. Eu acho que a gente tem que fazer. Já que a gente tá fazendo esse teste, a gente precisa falar no No que próximo deu. episódio no que ele deu. Sim. Eu também acho que a gente precisa fazer isso. Então, passagens aéreas pra Capitólio. Passagens aéreas para Capitólio. Hospedagem em Capitólio. Hospedagem em Capitólio. Ah. Como deve ser ter uma viagem tão legal pra Capitólio, hein? Capitólio. Celular. Então, agora a gente só espera. Quando Agora a gente acontecer, espera. eu vou mandar pra vocês e vou postar no Stories. Isso. Se eu Você for vai ficar impactar. sabendo em tempo real se isso é verdade ou não. Isso já aconteceu comigo, posso contar? Comigo quando também, pode. aconteceu? Conta pra mim. Uma vez eu tava mandando um áudio pra minha namorada falando do carro que eu tava pesquisando pra comprar. Ah, Era aquele Jeep Renegade, certo. sabe? Sei. Faz 1 ano e pouquinho atrás. Aham. Mandando um áudio. E eu lembro onde eu tava, mano. Eu tava saindo do condomínio aqui. Indo Sim. pra fora, indo pegar um Uber, alguma coisa assim. Sim. Mandei um áudio e tal. Aí, horas depois, eu não tinha pesquisado isso no Instagram nem nada. Ah, Horas depois, mano, os meus anúncios patrocinados do Stories, sabe quando você rola pro lado Sei, assim sei. e vem aqueles... Apareceu lá um Renegade, mano.
Então, eu tô vendo aqui. É só questão de tempo de aparecer. E é exatamente isso que você falou. Bizarro. Ele aparece, Bizarro. ele escuta os usuários do WhatsApp, escuta tudo. Escuta tudo. Então. Uma vez eu fui numa reunião do Facebook. Porque, como eu trabalho com marketing digital, tem muita coisa que eles fazem reuniões lá. E pra quem investe uma grana no Facebook, eles fazem esses treinamentos e tal, tudo mais. Sim. E aí teve um dia que a gente foi, mano, e foi logo na sequência daquele caso do escândalo da Cambridge Analytica, sabe? Sei. E aí, mano, na reunião ficou um clima tenso, porque as pessoas começaram a perguntar muito pras pessoas. E todo mundo tava tipo, mano, ó, não vamos falar sobre isso aqui. Tava nesse nível as respostas. Uau. E aí alguém perguntou assim, tá bom, a gente não precisa falar sobre isso, mas é o seguinte, mano, vocês escutam o que a gente fala no celular, né? Porque não é possível. E aí todo mundo começou a cagar de rir, porque todo mundo já tinha passado por isso. Sim. E as pessoas perguntaram para especialistas do Facebook no Facebook. E aí eles não tinham como falar que sim, porque isso é uma puta de uma invasão de privacidade, né, mano? Demais. Isso é um crime, tá ligado? E aí eles falaram, não, imagina, isso é tecnologicamente impossível, inviável de ser feito. Mas a gente sabe que não. Que seria muita coincidência aqui numa sala onde tinha, sei lá, umas 40 pessoas, todo mundo deu risada porque identificou com a pergunta da pessoa. Então, mano, pelo amor de Deus, né, velho? A gente não tenta me bancar não essa. Não paga de otário pra cima de mim, velho. É aquele meme do Mark Zuckerberg na frente do computador dele, do escritório, e o computador dele tá com um negócio em frente da câmera. Isso, é isso, mano. Mano, o criador do Facebook tá preocupado com a privacidade dele. É o cara mais invasivo da história, mano. E ele tá se preocupando com quem vai invadir o computador dele. Então você pensa, se o cara que é mestre em invadir tudo que é câmera e áudio... Sim. Tá preocupado com quem vai invadir o computador dele, você fica se perguntando, eu tô fudido? Eu tô cagadaço. Porque ele deve ter um sistema de segurança fudido no computador dele. Deve, né? Com certeza. E eu, mano, eu tenho AVG. O AVG só me dá vírus, mano. É o antivírus mais reverso possível. Ah, meu Deus do céu. Quando eu penso nisso, me dá uma sensaçãozinha de que a gente vai explodir uma hora. Eu também acho, mano. Sei lá, uma vez eu tava ouvindo um cara que eu gosto muito sobre empreendedorismo falar, e ele fala assim que os caras mais perigosos do mundo, ele usou essa palavra, os caras mais perigosos do mundo é o Jeff Bezos. Não é Jack. Não é Jack. Tá. Mas poderia ser Jack se fosse a gente falando. Exato. Então, os caras mais perigosos do mundo são o Jack Bezos, o Sundar Pichai e o Elon Musk. Elon Musk tá se tornando. Tá, sim. E o Mark Zuckerberg. Por quê? E ele dá um motivo. Ele fala assim que eles são os caras que mais entendem de hábitos humanos que existe. Eu acho que sim, eu concordo. Você vê a Amazon, né? Como que a Amazon é tão grande, cara? Eu acho que o isso, site cara. nem é bonito, o site nem é moderno, ele nem funciona tão bem. Sim. Ele é uma loja É uma loja. meio bosta, que é a coisa que mais vende no mundo. Sim. E o dono da Amazon, pra quem não sabe, tá ouvindo agora, é o cara mais rico do mundo. Jack Bezos. Exato. Eu falei do Sundar Pichai, é o CEO da Alphabet, que é a empresa que tá em cima do Google. Exato. Esses caras são os caras que dominam o mundo. Sim. E um negócio que é interessante é que a técnica de estudar esses hábitos humanos e essas que eles chamam de micromomentos, hoje a gente chama de small data, né? Que são... Porque a gente tem o que é a percepção de Big Data, que é o termo em inglês para grandes dados, vamos dizer assim, né? Sim. Que seria você estudar comportamento, vamos dizer, das massas, né? Então, como que Um grupo de pessoas se comporta em tal situação, em tal coisa. O Small Data, ele te permite, destrinchar todos esses comportamentos para que eu faça uma oferta para você, seja ela uma provocação, seja ela um produto, serviço, qualquer coisa, no momento muito apropriado. Muito. No momento que você, tá martelando aqui a sua porta, e aí você grita, caralho, martelei meu dedo! E aí você pega o seu celular e tem uma propaganda do Band-Aid. Entendeu? É nessa, a gente vai chegar nesse nível. ponto. Exatamente. A gente vai chegar nesse ponto ainda. É a hipersegmentação de tudo que a gente está fazendo. Eu me considero um visionário em relação a esse tema, porque vocês vão ter uma surpresa em breve. Só queria dar um spoiler aí pra você que nos segue. Eu e o Lucas criamos o primeiro anúncio super segmentado, hipersegmentado de toda a história. Hipersegmentado. Exatamente. Ele vai atingir exatamente todo mundo. Sim.
Não é o máximo falar assim? É muito legal. É muito curioso achar que você vai atingir todo mundo, mas o nosso anúncio vai, meu caro. O nosso anúncio, você vai ver e você vai falar assim, você só pode estar falando comigo. E você se pergunta, mas como que você vai fazer isso com uma mensagem só? Num vídeo de 1 minuto no máximo. Num vídeo de 1 minuto no máximo, e você tá falando comigo e com a dona Lourdes, que tem 87 anos e não sabe por que ela tá ouvindo esse podcast. Exatamente. E a gente vai falar com todo mundo. A gente vai falar com todo mundo nesse anúncio. Você vai Exatamente. presenciar isso junto com a gente. Você vai. E a gente vai anunciar quando esse anúncio for feito. A gente vai anunciar quando o anúncio for feito. Isso, exato. Anúncio, Assim. pra quem não sabe, é um post patrocinado no Instagram. Que tem o objetivo de chamar mais pessoas pra ouvirem nosso podcast. Porque já que vocês não compartilham com ninguém, a gente tá tendo que pagar pela atenção das pessoas. Pelo amor de Deus, a gente tá tendo que dar dinheiro pras grandes corporações. Porque você não compartilha. Porque você não compartilha esse podcast, cara. Será que você não tá satisfeito com o que a gente tá fazendo aqui? Compartilha, gente. Compartilha. Pra gente não ficar tendo que pagar anúncios pras pessoas. É o único motivo que a gente tá te pedindo. Não é porque o podcast é bom. É porque a gente não quer ter que ficar pagando as pessoas pra ouvirem o que a gente tá fazendo. Sim. Há muito tempo atrás, lembra como era bom conseguir fazer algo crescer organicamente? Nossa, saudades desse tempo. Saudades, não é? Saudades, sabe de quê? De Orkut. Saudades do Orkut. Saudades de quando você criava uma comunidade no Orkut e ela ficava famosa sozinha. Exatamente. Você não precisava competir com nada. Por isso que quebrou, né, aquela porra lá. Por isso que quebrou. Não tinha mais Porque nada. era democrático demais. Mano, exatamente. E eu fazia parte de algumas comunidades que eu falava assim, olha, eu não sei porque eu tô aqui. Mas era tipo, mano, Mas eu é quero tão mais bom. que seu cu ferva. Era o nome da comunidade. Eram as coisas mais absurdas. Posso fazer um adendo? É que eu vi um bagulho que me fez rir muito hoje. Um cara tava fazendo uma discussão séria com alguém. E aí ele falou assim, cara, desculpa, você foi muito ofensivo. Eu quero que assim, nesse ponto aí, eu quero que você vai tomar no seu cu. Mas... Nossa, muito bom. Como que alguém fala pra alguém tomar no cu num ponto muito específico? E aí ele voltou... Ele voltou a falar super sério depois, mano. Sim. Maravilhoso. Nossa, foi tão brilhante. Eu fiquei pensando, caramba, velho, olha que situação maravilhosa pra você colocar uma ofensa tão grande. Que é você, tipo, falar assim, olha, cara, eu discordo de você, mas acho que nesse ponto você tá sendo um pouco ofensivo, então nesse ponto eu insisto que você se foda. Mas eu vou ter que discordar de você em tais aspectos. Então, Isso. não é maravilhoso? Continuo falando normal. Eu amo essa ideia. Eu amo que você possa ser tão assertivo. Exato. É tipo, neste ponto, vai tomar no seu cu. Mas não demais. A gente discorda. Eu quero que você se foda. Mas tem outros pontos aqui. Maravilhoso isso. E é louco que a pessoa chega a pensar que ela vai te oferecer essa proposta de que você se foda em tal ponto. Mas que a gente pode continuar falando sobre isso. A que hora eu tenho que me fuder? É depois da conversa? Porque se a gente conseguir continuar conversando aqui, pelo menos me dá o horário. Exatamente. Eu quero saber quando. Isso me lembra de uma coisa que eu rachava tanto de rir quando meu amigo fazia. Eu tinha um amigo, o nome dele é Vitor. E você conhece ele? É o Vitor que a gente foi na casa dele no aniversário dele. O Vitor, ele tinha um negócio antigamente que quando a gente zoava com a cara dele, ele olhava pra todo mundo e falava assim, mano, vão tomar nos seus cus respectivamente. Então, tipo, um por um, de forma ordenada, vão tomar nos seus cus. Mano, eu rachava tanto quando ele fazia isso, porque ele inventou isso. Sim. É criação dele. E hoje em dia eu falo pensando nele com muito carinho, sabe? E vai muito de encontro com isso que você tá falando. Exatamente, mano. Eu achei muito maravilhoso o fato de você... É a mesma história de quando você fala assim, olha, eu não quero ser ofensivo, mas aí, logo na sequência, você descarrega um caminhão de ofensa em cima daquela pessoa. Do tipo, cara... Exatamente. Olha, sem querer ser ofensivo, vai te fuder. Você entendeu? Sem querer ser ofensivo, foi um erro você ter nascido. Eu não gostaria de estar tendo essa conversa. Eu odeio tudo sobre você, né? Inclusive, toda a sua geração. Isso. E eu não te respeito. Não te respeito. Faça uma vasectomia agora. Pra não proliferar mais merdas nesse mundo. Mas só que eu acho que se a gente entende que é possível que a gente discorde em pontos assim durante uma conversa de 1 hora e que a gente possa exigir que a pessoa se foda em alguns segundos,
Talvez seja uma conversa muito mais respeitosa dali pra Muito mais frente. respeitosa. Sabe por quê? Não é? Porque o cara que tá do outro lado, se ele se ofender, eles vão parar de conversar. Mas se ele reconhecer que ele também pode mandar outros tomar no cu, Exato, em pontos em específicos. pontos específicos, tudo dá certo, entendeu? Exato, porque tipo assim, olha, nós não concordamos em tudo, concordamos com alguma coisa, e em alguns outros pontos a gente quer que um outro se foda, Isso. não é? Sim. Então é tipo assim, mano, tudo certo nessa conversa. Tá tudo certo. A gente só tá reduzindo um pouco os danos. Então, eu acho que a gente pode adotar comportamentos como esse quando a gente tá numa discussão como a que a gente sempre propõe aqui. Olha, não concordo com você neste ponto. Eu acho que nesse aspecto especificamente você tem mais a que se fuder. Sim. Mas aqui... Mas no restante, eu concordo, cara, com tudo que você disse. Sim. Ai, meu Deus do céu. É tão bom isso. É tão bom. Não é? Eu coloco tudo isso como assertividade. Não é? Eu acho Ser maravilhoso. assertivo é isso. É você falar exatamente o que precisa ser falado na hora que precisa ser falado do jeito certo. É, e outra, é porque eu acho que ninguém discorda 100% de outra pessoa. A gente pode ter uma conversa maravilhosa aqui, e aí do nada eu discordo de alguma coisa que você disse por último, especificamente, que é mais recente, e eu mando a conversa toda pra casa do caralho. Mas precisava? Não precisava. Exatamente. Eu acho que você pode designar onde tá o ponto. Você entende? É, tipo, esse é o negócio. Exato. Desse assunto maravilhoso que nós tivemos aqui por 1 hora, desses últimos 10 minutos de conversa, eu acho que você tem mais a que se fuder. Isso. Não é? Mas é que, tipo, do restante tá tudo certo. Tô aqui por respeito. Exatamente. Mas em todas as suas opiniões que você acabou de me omitir, vão se fuderem. Aliás, o vão se foderem é muito maravilhoso, né? É. Porque você abre as possibilidades aí do vai se fuder pra um vão se foderem pra um grupo. Exatamente. Não é maravilhoso? É maravilhoso. Eu Então, acho se que você tiver numa reunião e você precisar designar pontos específicos em que os outros precisam tomar no cu, você pode falar, olha, volta uns 3 slides. Aquilo ali... Volta só uns 3, Marcos. Aquele ponto ali que você destacou sobre a empresa, eu quero que você se foda. Mas avança! Mas agora avança pra onde a gente tá e eu vou te dizer onde eu quero que você tome no seu cu. E continua a reunião. Tá tudo certo, entendeu? Ou seja, o Marcos fica satisfeito porque ele entende que ele fez um bom material. E ele só teve que se fuder em 3 pontos. O resto tudo tá bom. Exatamente. Porra, eu mano. saí no lucro, mano. Exato. Então, acho que assim, a gente precisa dessa honestidade. Eu prefiro. Um com o outro. Eu prefiro. Então, se a gente pudesse tratar dessa forma, eu acho maravilhoso, gente. Honestidade, clareza, transparência e um pouco de ofensa quando necessário. Porque em alguns pontos, você talvez até concorde. Fale, não, você tem razão. Nesse aspecto, eu tenho que tomar no meu cu. Porque você pensa 2 vezes. A pessoa tá sendo tão assertiva. Será que eu realmente tenho que tomar no cu? Exatamente. Você foi seletivo e foi muito preciso. Muito preciso. Você tem toda a razão. A gente concorda em todos esses aspectos. Você me mandou tomar no cu e eu concordo com você. Eu concordo com você. Estarei fazendo isso assim que a gente terminar essa conversa. Obrigado pelo seu feedback. Então, e vai embora. Por que a gente fala tanto de ofender os outros, né? Eu não sei, mano, mas eu sei que essas pessoas já deveriam ter parado de ouvir o podcast, né? Há algum tempo. Quanto tempo? Eu acho que uns 6 minutos. Acho que é um pouco mais. Talvez. Talvez. Entre 6 e 8. Entre 6 e ônibus, eu acho. Exato. Não é mesmo? Pra você que lembra que a gente quase deu o nome desse podcast de 6 e ônibus. Seria maravilhoso igual, cara, porque eu aprendi a amar gritando baixo. Eu também. Eu aprendi a amar com todo o meu coração, minhas forças. Sim. Mas eu ia concluir. Eu acho que a gente fala tanto de ofender os outros porque a gente realmente é muito assertivo. Eu acho que Porque a gente não quer segurar nada pra si. É? Não é? Porque vira mágoa. Sim. Mágoa da doença. É. Então por que não ofender alguém? Isso. Se eu sou livre Sim. pra fazer. Mas acho que o negócio da ofensa, que eu acho que a gente fala aqui em tom de brincadeira, lógico, é a gente ser... A gente não quer que o ser, a pessoa, seja ofendida. Isso. A gente quer te ofender em pontos específicos. Entendeu? Que fique claro hoje. Exato. Que é isso. Então, assim... Tem uma coisa que você fez que não foi legal. Então, assim, será que você não merece
Exato. Será que você não é passível de ser ofendido? Eu até vou ver aqui. Isso, é aquela frase muito infame que a gente soltou aqui. Se um cara realmente fez um lanche de minhoca pra você, humilha essa pessoa. Exato, mano. Sabe? É tipo, se o cara te tratou com puta de um desrespeito, se ele ofendeu sua família, se ele acabou com a sua raça, você não acha que ele é passível de ofensa? Pelo menos um pouco. Pelo menos um pouco. Fala, cara, eu respeito quem você é, eu respeito sua história, sua trajetória até aqui. Mas eu tenho que te dizer que nesse último dia, nessa situação específica, eu acho que você foi um puta de um cuzão, feio e bobo. Isso. Chamar de bobo eu acho que é pior. Você entende? E o que você tá fazendo? Você não tá ofendendo o ser, você tá ofendendo Uma a atitude. atitude da pessoa. Isso. Então eu acho Uma que opinião. a gente precisa... vamos se desprender um pouco do termo ofensa e vamos se apropriar do termo transparência. Eu acho. A gente É tem isso ser que a gente transparente. prega aqui. Exato. É, porque a gente falou sobre hipocrisia hoje, e eu acho que o contrário de hipocrisia é transparência. Isso. Não é? Perfeito, é. Se eu quiser ser hipócrita, eu posso, mas aí eu vou ser falso. Se eu quiser ser transparente, eu vou mandar você se fuder em pontos específicos. Exatamente. Eu vou ter que selecionar alguns momentos da nossa convivência juntos e vou ter que te obrigar a tomar no meio do seu cu. Isso. Se você é sensível a palavrão e você tá até agora aqui, meus parabéns. Exato. Desculpa, mas tem vezes que a gente precisa dar alguns recados. Entendeu? Exatamente. A gente espera que a gente não tenha ofendido ninguém. E se a gente ofendeu... Obrigado por Foda-se. compartilhar. Eu achei que você ia falar junto. Tá. Comigo, mas tudo bem. Obrigado por você que tá acompanhando nosso podcast semanalmente, 2 vezes na semana. Você que tem compartilhado e você que tem gostado de ouvir as nossas conversas um tanto quanto lunáticas aqui. Isso. E compartilhe com as pessoas que você ama. Porque um podcast, uma obra de arte como essa, é passível de compartilhamento. Precisa ser compartilhada, precisa ser espalhada pelo mundo. Muita gente precisa saber que é possível fazer tudo o que a gente tá falando aqui. Exatamente. E se você em algum momento achar que é interessante que nós nos fodamos, marca no vídeo um minuto exato. O minuto exato onde a gente tem que se fuder. Porque aí a gente vai entender. Isso. Uma A gente situação. vai ou concordar ou discordar. E aí é uma opção que vai caber a gente. Isso. Então, a gente não falou, a gente não deu a introdução do podcast. Você reparou? Que a gente foi tão Ah, é rápido verdade. no assunto que não falou. Bom, então vamos começar? Então vamos começar esse podcast. Vamos. Sejam bem-vindos a mais um Gritando Baixo podcast. O meu nome é Ramiro Cirilo E o meu nome é Lucas Pive. e você está agora assistindo o final desse podcast. Então, muito obrigado por ter ouvido.